Recentemente eu desenvolvi um projeto de um panfleto para uma cliente que vende semi-joias, onde eu utilizei uma técnica bem legal de manipulação de imagens. Muita gente não percebeu que foi manipulado, mas a arte ficou muito legal e a cliente deu um feedback muito bom, que gostou. Então, eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui nesse tutorial uma dica, né, sobre essa manipulação, para a gente às vezes não ficar bloqueado em determinadas artes, quando a gente se deparar com algumas barreiras. Então, vamos lá para a tela do meu PC. A gente tem aqui a nossa modelo, que a gente utilizou nessa edição, nessa manipulação de imagens. E o que aconteceu? Eu pesquisando por uma imagem, né, que mostrasse uma modelo com joias e tal, e eu encontrei essa daqui que eu gostei bastante, e dava bastante destaque, né, bastante ênfase para as joias dela. Então, quando eu busquei por essa imagem, eu encontrei e gostei bastante dessa. Mas tinha um problema. Ao analisar ela, né, quando eu fui aplicar ela dentro da área de pintura para mim fazer minha arte, né, eu teria esse lado aqui, né. A gente tem aqui a imagem. Deixa eu abrir mais aqui. A nossa imagem ela é isso aqui e a nossa tela de arte vai ser isso aqui, porque é para um panfleto, né? Então a gente tem essa tela aqui como a arte que vai ser mostrada, que vai ser impressa. E a gente tem isso aqui que seria a imagem. Então a imagem ela é isso tudo. Só que se eu colocasse minha arte aqui, né, eu conseguiria colocar aqui as informações da modelo conforme foi, da cliente conforme foi passado, só que a gente não tinha tanta ênfase desse lado aqui nas joias. Se você observar esse lado aqui e esse lado aqui, né, você pode ver que esse lado aqui a gente tem muito mais destaque das joias em relação a esse, que a gente teria só o brinco, o colar e a pulseira, e ainda um pouco escondido. Mas desse lado aqui a gente pode perceber que tem mais valorização das joias que ela está usando. Então a gente tem aqui a mão dela mesmo, né, dá chama essa atenção para cá, para esse ambiente. Então a gente tem o brinco dela, a gente tem o anel dela, o colar dela e a pulseira. Então esse lado seria bem mais interessante a gente utilizar. Só que aí vem um problema. A gente colocando esse lado, né, a gente tem um problema de um bloqueio bem aqui nessa arte, porque ela encerra bem aqui, né? Essa foto ela encerrou bem aqui. Então, para a gente resolver isso, somente por meio de uma manipulação, né? E aí foi que eu pensei de como, né, buscar uma forma de corrigir essa informação daqui para a gente poder alcançar o resultado e deixar essa modelo desse lado, que a gente quer ela desse lado. Então, é isso que eu vou mostrar aqui nesse tutorial. Eu transformei essa imagem em um objeto inteligente porque a gente não vai trabalhar nela aqui, a gente vai trabalhar ela lá dentro desse objeto inteligente. Então eu venho aqui, dou 2 cliques no objeto inteligente e automaticamente me abre a imagem original dela, a imagem oficial, certo? Então agora, primeiramente a gente vai transformar ela em preto e branco, como a gente tinha lá no projeto. Então a gente vem aqui em camadas de preenchimento, né, de ajuste, e a gente escolhe o filtro de preto e branco. Prontinho. Deixa eu dar mais realce aqui para as cores claras e escuras, para a gente ter mais destaque ainda nesse preto e branco. Prontinho, criei meu preto e branco aqui. Agora o que vai acontecer? Repara que lá na arte, né, no projeto, a gente deu um destaque para as joias. A gente deixou as joias na sua cor original, né, e somente a modelo que ficou preta e branca. Como que a gente fez isso? A gente utilizou justamente as máscaras, né? Que recentemente eu dei uma aula sobre máscaras, né? Tá lá já está disponível no YouTube também, você pode estar assistindo para pegar um pouco mais sobre máscaras. Mas aqui eu vou somente passar pelo conteúdo. Então, aqui na camada de máscara, né? No meu ajustes aqui, a gente tem a área de máscara e a gente tem a área do ajuste. A gente clica aqui na máscara, né? E a gente vem aqui com o pincel na dureza 0, a gente diminui a opacidade um pouco, deixa mais ou menos uns 65, 66, e na cor preta, que a gente vai esconder, né,
no caso o filtro. A gente não vai esconder a imagem, a gente vai esconder o filtro, que a gente está com a máscara na camada do filtro. Então é isso que vai acontecer, ó. Se eu passo aqui o pincel por cima, então não é que eu estou pintando aqui a modelo. Na verdade eu estou escondendo o filtro preto e branco, que é onde está a minha máscara, tá certo? Então eu vou passando aqui na região que eu quero dar destaque. No anel dela, quero também destaque aqui no brinco dela. E aí em regiões mais próximas da pele dela, a gente diminui um pouco mais o pincel para a gente não cair no erro de deixar passar a cor, porque se passar a gente vai ter isso aqui, então não fica legal. Então a gente deixa sempre somente na joia. Então a gente realçou ali a joia de cima do brinco e a gente vai realçar essa da pulseira também. A gente passa aqui de maneira geral e depois vai fazendo o retoque. Prontinho. No colar eu não vou colocar, somente nas joias mesmo. Então a gente já trouxe aqui as cores, né, para joias, que é onde a gente vai dar mais destaque. A gente vai fazer mais uma coisinha depois, mas por enquanto é isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai unificar o preto com a minha modelo. Então a gente aperta aqui Ctrl E. A gente unificou agora tudo. Agora a gente não tem mais aquela camada de ajuste de máscara. A gente tem somente uma aqui que é a modelo. E agora a gente vai fazer a manipulação, né? A ideia é a gente vai pegar essa parte do corpo dela aqui e a gente vai trazer, como a gente tem similaridade, né, dos dois lados, a forma que tá, o corpo, enfim, a gente consegue trazer então essa parte para cá e a gente consegue ter um resultado de como se isso fosse mesmo real, parte dela. Então a gente vem aqui, eu vou pegar essa ferramenta aqui, vou selecionar essa área até aqui, antes de chegar aqui nessa parte aqui da roupa dela, né? Bem aqui tá bom. Eu aperto Ctrl J, né? E aí eu tenho essa parte separada agora. Eu vou arrastar essa parte lá para o outro lado e eu vou apertar Ctrl T e virar horizontalmente. Então agora eu tenho a outra parte da minha modelo. Então agora a gente vai só ajustar aqui para ver onde é que fica melhor. Deixa eu aproximar mais. Mais ou menos aqui tá bom. Então pode perceber que a gente tem agora uma área mais similar à outra, né? Só que se a gente for simplesmente colocar isso aqui, a gente sabe que tem esse recorte aqui que dá de perceber. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar com uma ferramenta aqui que é bem legal, que é a ferramenta de carimbo. Eu vou unificar essas duas, né? Essas duas camadas. Agora novamente eu tenho só uma agora. O que eu vou fazer agora? Vou aproximar um pouquinho mais. Vou pegar minha ferramenta de carimbo, que é essa bem aqui. Eu vou deixar a dureza em 0 e a opacidade eu deixo mais ou menos em 80%. Em 80% tá ok. Aumento um pouquinho o meu pincel aqui do carimbo. Com Alt, clicando, segurando Alt, você clica aqui do lado e aí vai passando na região um pouco do lado. Ó. Eu vou até criar aqui uma nova camada para os ajustes da parte do corpo serem feitos na camada de cima. Qualquer coisa a gente pode retornar. E aí eu linko, né, crio uma máscara de recorte em cima para ficar linkado com essa. E agora eu vou fazendo o meu ajuste aqui e vai acontecendo ele aqui também.
lembrando que isso aqui tem que estar aqui, essa propriedade aqui, ela tem que estar colocada aqui, que é para ficar pegando sempre na que a pessoa for fazer e na de baixo. Então vamos lá, vamos começar a fazer o retoque aqui. Alt, e eu vou passando. Deixa eu diminuir um pouco mais a opacidade, tá? Tô achando muito... E aí eu vou clicando, segurando Alt e sempre passando. Ó, seguro Alt, tem que estar bem atento a usar essa ferramenta. A pessoa tem que segurar Alt, clica bem próximo onde a gente quer dar o retoque e a gente passa o pincel assim. Então a gente vai, ó, clica do lado, passa. Clica do lado com Alt selecionado, segurando Alt, passa pra frente aqui. Pronto. E aí a gente vai fazendo o nosso retoque. E aí vai fazendo até embaixo. Vai ajustando. Pode perceber que a gente vai tendo agora as cores unificadas, né? A gente tem uma manipulação bem realista. Dá um retoque só aqui na pontinha. E aí a gente vai sempre diminuindo o pincel, aumentando o pincel de acordo com a necessidade. A gente nunca trabalha com um padrão certo. Não existe receita de bolo para trabalhar com esse pincel. Então a pessoa tem que ir variando, tem que ir aumentando, diminuindo. Prontinho. Então o resultado que a gente tem aqui já. Ainda dá para melhorar ainda mais aqui. A gente tem uma transição bem suave. A gente vem aqui. Tô achando aqui muito duro. Deixa eu deixar aqui. Prontinho. Pra mim aqui tá bom. Agora o que a gente vai fazer? Essa daqui é o retoque do corpo, né? A gente agora vai fazer um retoque referente a essa roupa, pra gente ter continuidade dela aqui. Então a gente vai criar uma outra camada, né? E aí a gente vai fazer os retoques agora nessa outra camada referente à roupa. Mesma coisa, carimbo. A gente clica aqui numa área, né? E vai passando. Agora a gente tem que aumentar um pouco mais a opacidade, porque a gente vai trabalhar com um preto bem forte. A gente vem aqui. Espera aí. Aqui não ligue de passar ainda não, porque depois a gente vai fazer um retoque. Então a gente só vai pegando daqui e passando pra cá. Prontinho. A gente fez esse retoque aqui. Agora eu vou aplicar uma máscara nessa parte da roupa, porque eu não vou precisar disso aqui. Então a gente vem com um pincel dessa vez dureza de 80% e aqui 100% na opacidade. A gente dá um zoom aqui para ficar melhor. Eu vou apagando essa região aqui. Lembrando que o pincel tem que estar em preto, para a gente esconder. Então, ó, como a gente fez aqui. E aí, volta a opacidade dele. Então, a gente já conseguiu trazer aqui para
modelo o resultado de trazer essa roupinha pra cá, né? A gente pode até dar um ajuste ainda mais nessa área aqui, fazendo uma distorçãozinha aqui. A gente pode fazer isso aqui. Essa parte aqui nem apliquei na hora da edição, mas aqui a gente já tem um resultado bem melhor. Prontinho. Basicamente a gente tem quase tudo finalizado. Agora a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui. Eu vou juntar essas partes aqui tudo em um só, né? Que a gente já fez a edição. Então agora eu tenho tudo unificado. A minha modelo agora é só uma, certo? O corpo dela já trouxe pra cá também. E agora a gente vai somente remover essa parte aqui do fundo, né? E aumentar para a gente não ficar com essas bordas aqui aparecendo lá na arte, na hora que a gente der um Ctrl S aqui. Então, como é que a gente faz? A gente tem duas formas, na verdade, de aplicar isso. Mas eu vou fazer conforme eu fiz lá na arte. A gente vem aqui, faz uma seleção. Opa. Deixa eu ver. Fazer com a caneta. Então vem aqui. Prontinho. E aí eu vou fazendo minha seleção para pegar só essa região aqui do fundo que eu vou trabalhar agora. Para o fundo não ficar de duas cores. Prontinho. Pronto, seleciono agora toda essa área aqui. Opa. E agora eu vou apagando ela, né? Eu vou criar uma máscara. Vou inverter essa máscara. E aperto para criar, né? De difusão eu vou botar aqui 0,2. Deixa eu ver se tá bom. Acho que até mais. Tá 0, vou botar 1. Prontinho. Agora aperto aqui Ctrl S, né? E a gente vai lá para aquela arte principal nossa. Então pode perceber que aqui a gente já tem a nossa modelo, né, com o lado que a gente queria. Agora eu vou criar um fundo semelhante a esse aqui. Vou criar aqui um degradê. A primeira cor do degradê vou pegar essa aqui mais escura. E depois vou pegar essa aqui mais cinza, né? Deixa eu ver. Prontinho. Agora eu vou ajustar aqui de acordo com a orientação. Pode perceber que aqui a gente tem um degradê começando de cima para baixo e daqui de baixo para cima. Então a gente tem que inverter esse degradê aqui. Prontinho.
Então agora faz muito mais sentido a minha modelo dentro desse ambiente agora, né? Parece que é a mesma imagem. Então agora eu vou deixar aqui como estava antes, como eu queria, que é essa modelo com essas joias aqui em destaques. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar um sombreamento nessa área, né? Que pode perceber que tem tá muito escuro aqui nas bordas da modelo, então isso se deduz que ela está aqui em uma parte que também deve ser escura. Então a gente vai ter que criar umas sombras aqui. Eu pego esse tom de sombra aqui, né? Que não é preto, é um cinza bem escuro. Pego o meu pincel, deixo ele bem sem dureza nenhuma e opacidade aqui em 40% mais ou menos. E aí eu vou pintando. Eu vou passando aqui, certo? E aí, como isso aqui é uma sombra, eu tenho que mudar o Blend Mode. Então eu deixo aqui o Blend Mode em uma das primeiras categorias aqui. Então eu vou deixar aqui em escurecer. E aí eu diminuo um pouco mais aqui a opacidade dele. Vou aplicar aqui também um filtro. Prontinho. E agora a gente vai fazer o efeito de brilho, né, nessas joias para a gente ter mais destaque ainda. Então eu venho aqui, brilho. Meu brilho ele tem que estar em uma dessas aqui da categoria de baixo, né, da segunda ou terceira. Vou deixar aqui em divisão. Venho com o meu pincel, né, em cima dessa camada. Agora eu escolho uma cor para esse pincel e ele precisa estar em 100% de opacidade e dureza 0. Então eu venho aqui com uma cor geralmente de luz que eu quero. Então aqui, como ele está com um tom um pouco alaranjado, eu vou pegar aqui uma cor amarelo mesmo. E aí eu dou só um clique. Pronto. Já deu o efeito de brilho aqui na minha joia. Vou duplicar esse efeito, mandar agora lá para o meu brinco, né? E vou ajustar esse efeito aqui para ele ficar mais condizente com a joia aqui em questão, que já é um brinco. Então a gente vem refinando aqui na ferramenta de deformar, para a gente ter um ajuste mais similar aqui ao objeto. Então prontinho. E a gente vem com essa parte aqui do brilho novamente, duplica e manda para a pulseira. E aqui novamente eu vou dar mais um ajuste para ficar fazendo sentido. Então prontinho. Então pronto. Deixa eu ver se é necessário fazer mais alguma coisa aqui. Talvez deixe o brilho até um pouco menor. 80% acho que tá bom. Então prontinho. 80% tá ótimo. E aí a gente chega nesse resultado aqui, que foi o trabalho de manipulação feito. O resto foi texto, o resto foi adicionando aqui arquivos normal da logo do cliente. E a gente conseguiu dar mais destaque, mais visibilidade para as joias. E a gente consegue também um espaço aqui para a gente colocar uma informação adicional, que seja a logo do cliente, seja um contato, algo do tipo. Então, esse foi o tutorial de hoje sobre um trabalho de manipulação bem legal, que a cliente gostou muito, né? A cliente se impressionou com a arte. E foi algo com técnicas às vezes simples, né? Ferramentas que estão dentro do Photoshop que a gente pode tem liberdade para utilizar, basta ter criatividade e a gente consegue esse resultado, certo? Então se você gostou do tutorial, você dá um joinha, comenta aí o que você achou desse trabalho de manipulação, se você já conhecia alguma dessas técnicas, se você ainda não conhecia, e eu vou estar respondendo aí vocês, vou estar ajudando qualquer dúvida, certo? Então até o próximo tutorial.